Como vocês vêm acompanhando na nossa roda de análise, particularmente nessa semana, a gente vem trazendo para vocês como é que está evoluindo essa ideia, digamos, de abafar a campanha do PT e do próprio Palácio do Planalto contra o Banco Central através de, vamos antecipar o que viria lá na frente, que é qual é a meta de inflação. Vamos tratar disso agora, a ideia de acordo, e ela está ganhando forma, essa, digamos, maneira de tentar acomodar. Se vai acontecer ou não, é exatamente o que está em momento, por causa exatamente também dessa campanha forte do PT contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Confira primeiro a reportagem de Leandro Magalhães. A elevação seria de 0,25 ponto percentual, passando a meta inflacionária de 2023, 3,25%, para 3,5%, já na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai acontecer na semana que vem. Além de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fazem parte do Conselho Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, o que, na prática, dá maioria ao governo Lula para a tomada de qualquer decisão sobre o tema. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo esteja discutindo rever a meta da inflação. Desconheço qualquer discussão nesse sentido no âmbito do governo. Esse é um tema que é discutido pelo ministro da Fazenda, que conduz esse debate, né, nas reuniões, nos contatos que já tive com o presidente do Banco Central, em nenhum momento foi trazido esse tema para mim. Para este ano, a meta estabelecida para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O movimento de mudança é visto como alternativa para viabilizar uma redução em ritmo mais acelerado da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Patamar visto como obstáculo pelo governo para alavancar a retomada da economia brasileira. O presidente Lula tem externado com frequência preocupação com as perspectivas de baixo crescimento neste ano e atribui boa parte da responsabilidade sobre isso à Selic elevada. Ao propor uma inflação maior, Campos Neto busca também meios de cumprir a meta em 2023, ainda que considerando a margem de tolerância. As projeções do Comitê de Política Monetária indicam inflação de 5,6% para este ano. Assim, mesmo que a meta seja alterada, não será suficiente para acomodar a elevação dos preços dentro do objetivo do Conselho Monetário Nacional, o que indica que novos movimentos podem ocorrer nos próximos meses. Em entrevista à CNN, a presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, afirmou que o presidente do Banco Central, com as medidas que tem tomado, está agindo contra o governo. Não há justificativa pela realidade econômica do país hoje de ter juros de 13,75%, nem tampouco da meta da inflação ser fixada em 3%, que é uma meta inexequível. Uma coisa é o Banco Central ter a sua autonomia, ter mandato, outra coisa é ir contra o Brasil e o desenvolvimento brasileiro. Bom, se a gente compara as declarações da presidente do PT com o que muitos dos economistas, mainstream, como se diz, é um consenso bastante amplo no mundo acadêmico e no mundo dos economistas estão atuando, que os juros se justificam sim. O que eles têm dito em relação aos juros é o seguinte: se o governo fizer a lição de casa e dizer como é que vai o perfil da dívida para frente e como é que o controle de gasto será efetivado e em que medida, os juros começam a cair. Ela defende o contrário, ela diz que não há justificativa. O mundo dos economistas diz que sim, e aí? É uma diferença de visão de política econômica, no fundo, né, William? Profunda. Profunda, e isso que é mais preocupante, porque o que a presidente do PT está defendendo é que não existe um risco fiscal no Brasil. Mesmo a trajetória da dívida sendo crescente, no cenário atual, ela vai estabilizar, sei lá, 2030, 2032, dependendo da conta que você fizer. E o endividamento brasileiro, apesar de não estar em 100% do PIB, o pessoal gosta de repetir isso, ele é muito alto em relação à média dos países emergentes. Então, o que está por trás do que ela está falando, de que não existe risco fiscal no Brasil, é a teoria
muito defendida pelo economista André Lara Rezende, de que endividamento não é um problema, de que endividamento é solução porque ele traz crescimento, ele traz investimento, investimento traz crescimento e aí você paga esse endividamento, que é o que o Lula vem defendendo desde o começo, desde que ele assumiu, porque na campanha isso não estava muito claro, que é o gasto é vida, que era a política econômica do governo Dilma Rousseff. Quando você olha por um outro prisma para a economia, que é o prisma mais ortodoxo, e por que a discussão de juros, redução de juros, não estava colocada no Brasil antes do Lula começar a falar sobre isso? Porque muita gente diz isso, né? Precisamos fazer esse debate, o Lula está fazendo esse debate. Porque a inflação ainda está muito alta. A inflação de serviços divulgada hoje pelo IBGE, né, de serviços de comida fora de casa, passagem aérea e uma outra série de serviços que eles se entranham na economia, está rodando em 7%. Está alta. E está alta, um dos motivos pelo qual a inflação ainda está alta é porque o pacote do Haddad ainda não está executado, o arcabouço fiscal não foi apresentado, então a expectativa não está alinhada e não está ancorada. Vamos ver isso, Raquel, vamos ver isso. Me parece um ponto realmente relevante se a gente considera dois aspectos. Passo para você, Daniel. O primeiro há uma tentativa de acomodação que eventualmente leve o presidente e o PT a parar de fazer campanha contra o Banco Central, que seria, a meta de inflação é inexequível, como a presidente do PT acabou de falar, então vamos dar uma mexida na meta de inflação. Isso aí estava lá mais para o meio do ano, mas então se esperar até lá vai ser uma conversa interminável. Vamos antecipar isso para a semana que vem. A pergunta isso é suficiente para acalmar os ânimos? Não do jeito que a Raquel e o Caio relataram ontem, de que o Roberto Campos Neto já estaria disposto a entregar os anéis para não perder os dedos e concordar com uma elevação de 3,25% para 3,5% na meta de inflação de 2023. Esse movimento é considerado completamente insuficiente pelo PT e pelo governo. A gente conversava aqui, William, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, veio aqui aos estúdios da CNN em Brasília e a gente conversava um pouco depois. Ela dizia claramente que qualquer coisa abaixo de 4% para a meta de inflação não alivia os juros, porque continuará significando que o BC vai olhar para a meta de inflação e vai dizer: eu não posso baixar de 13,75, de 13,5, de 13. Então, para a Gleisi, essa alteração de 3,25 para 3,5 é insuficiente, ela quer 4. Agora, tem um movimento de acomodação, isso sim, entre os aliados do governo e do presidente Lula no Congresso. Estava conversando com um líder no Senado, numa conversa, essa sim, de bastidores, e o que ele dizia era: pode-se até mexer em metas de inflação, mas então o que é extremamente recomendável fazer é antecipar a proposta de arcabouço fiscal, porque ao mesmo tempo se introduz uma discussão de que o governo está olhando sim a sustentabilidade da dívida pública, está olhando a trajetória fiscal e recomendando fortemente que não haja uma indicação de um economista com ideias heterodoxas para a diretoria de política monetária do Banco Central. Até porque é pouco provável, bem pouco provável, eu diria, que haja uma rejeição desse nome pelo Senado. Isso seria inédito. Mas o que é sim possível é que esse nome seja travado e fique longas e longas semanas sendo cozinhado pelo Senado até uma aprovação, provocando desgaste para o governo. Só para lembrar e para concluir, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é quem pauta e quem delibera esse processo, é um senador bolsonarista no PSD e é um senador de um estado muito bolsonarista, que é o Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Então, o governo não vai ter vida fácil se indicar esse perfil André Lara Rezende, como diz o Caio. Até onde o PT quer chegar na campanha contra o presidente do Banco Central? Nossa, William, para mim é muito claro
que se trata de política, de terceirizar responsabilidades, de apontar um culpado pela dificuldade de entregar a jato como gostaria de entregar. Para mim, eu não sei se porque meu DNA é político, estritamente político, mas eu enxergo, quando eu vejo a Gleisi falando o que ela falou hoje para a gente, eu enxergo fazer política, desviar do foco essencial. E se nós levarmos para a equipe econômica também, poxa, na campanha presidencial a equipe econômica foi cobrada por apresentar... Posso sustentar teu argumento? Por Eu queria colocar mais um trecho da Gleisi, que vai na linha do que você está aqui nos descrevendo. E aí a gente volta a comentar. Vamos ver o que ela falou, a Gleisi, especificamente sobre a taxa de juros. Uma coisa é o Banco Central ter a sua autonomia, ter mandato, outra coisa é ir contra o Brasil e o desenvolvimento brasileiro. Não pode ser. Por isso que eu acho que a discussão é saudável, é salutar, é importante. Eu espero realmente que o Congresso Nacional chame o presidente do Banco Central, os outros diretores para discutir, para eles nos dizerem por que colocaram uma meta de inflação de 3%, por que mantiveram os juros a 13,75%, quando na realidade nós não temos risco no país, não temos risco fiscal, não temos nenhum tipo de risco. Por que isso está acontecendo? Eu acho que tem que explicar, porque isso tem a ver com a vida das pessoas. Se nós não tivermos crescimento econômico e não tivermos emprego, é o povo brasileiro que vai sofrer. E com uma taxa de juros dessa, de 13,75%, não tem empresário que faça investimento. Caio, você, no seu DNA político, você tem descrito pronunciamentos como esse, como fazer política. Ela está acusando o Banco Central de ser contra o país. Exatamente. É quase no pessoal. E falar, precisa explicar, já explicou, teve o comunicado, teve a ata, tem a explicação técnica em mais de uma página, para quem quiser ler por que a taxa de juros está nesse grau. Se quiser sair daí, tem outros tantos economistas que também vão na mesma linha. O meu ponto é que é um governo eleito numa margem muito apertada, que precisa entregar, não está conseguindo ainda, porque tem um lapso temporal de tempo aí, estamos no dia 9 de fevereiro ainda, mas assim, ele precisa desviar o foco porque não está entregando, porque não entregou o novo Bolsa Família ainda, porque não entregou Minha Casa Minha Vida Nova ainda, ia na viagem, suspendeu a viagem, e é muito cômodo você encontrar um bolsonarista que foi colocado ali pelo Bolsonaro, cujo projeto que ele lidera foi aprovado no governo Bolsonaro e mirar para ali. É muito simples. Raquel. Né? William? Não, eu queria só... Na sequência, Daniel. Raquel, Daniel. Só colocar um ponto, às vezes pode causar estranheza que o próprio Roberto Campos Neto tenha se antecipado e proposto, ventilado essa ideia, sinalizado uma ideia de um aumento da meta de inflação. Isso circulou em torno dele também, entre gente graúda no mercado financeiro, porque a pressão do PT está tão grande que era dentro de uma linha de conter especulação, porque isso começa a gerar especulação dentro do mercado. Não é algo sem consequências. E aí é interessante a informação que o Daniel nos traz, de que para a Gleisi o mínimo seria uma meta de inflação de 4%, também pode parecer pouco, né? 3,5%, 4%. A questão é um motivo pelo qual você mexe na meta de inflação. Vamos lembrar tudo que passamos. Tivemos a pandemia, que depois provoca um enorme choque inflacionário. Tivemos a guerra da Ucrânia, que trouxe um aumento dos preços dos combustíveis. As cadeias produtivas ficaram todas embaralhadas. Você teve muitos choques inflacionários. Ali, se o Brasil quisesse ter feito essa discussão, poderia ter mexido na meta de inflação. Você tinha um motivo. Como o Brasil tem as bandas, que a gente não pode esquecer isso, né? A meta é o centro, você ainda tem ali, o Banco Central tem uma maleabilidade para ele acomodar choques, que o choque foi tão grande que realmente não coube. Não se fez isso. Agora que essa situação está ficando para trás, que o mundo está entrando em recessão, que você tem os demais países subindo o juro, isso significa que se a gente começar a cortar juro antes da hora, vai sair capital daqui, então teremos uma desvalorização do câmbio, traremos mais inflação para o nosso país. Agora a gente vai discutir isso não pelos motivos técnicos de inflação provocada por pandemia ou por guerra, não, nós vamos discutir pelos motivos políticos, porque o PT está pressionando.
É muito complicado, consegue, né, gente? O poder de agenda de um presidente da República é muito forte. A gente viu isso, Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, colocou, infiltrou dentro da população, de grande parte da população, que o judiciário jogava contra o governo dele e consegue. Haja vista a recepção da base aliada ontem na reunião ao sinal do presidente da República de que o Roberto Campos Neto jogava, o Banco Central precisa reduzir os juros. Consegue, Eles mas saíram. assim como no caso do Moraes foi danoso para a democracia, Sim, aqui está sim. sendo danoso para a economia Sim. brasileira. Deixa eu colocar só o Daniel, que me pediu a palavra. Daniel. Eu só queria fazer uma lembrança e uma observação. A lembrança. O PT não gosta de perseguir metas de inflação baixas e isso não é de hoje, não é por causa do contexto. A gente precisa lembrar que entre 2005, terceiro ano de governo Lula, até 2018, o que seria o fim do mandato de Dilma Rousseff, mas obviamente o mandato concluído por Michel Temer, a meta de inflação ficou estagnada em 4,5%. E o Brasil perdeu, sim, oportunidades de trazer os índices de preços para baixo. Além de 4,5%, a banda que a Raquel mencionou, essa variação para mais ou para menos, era de 2 pontos percentuais. Então, na prática, você tinha um limite de até 6,5%, o que em anos normais, sem pressões inflacionárias atípicas e causadas por crises globais, é um índice bastante alto. A observação, eu tendo a concordar muito com o que o Caio disse, de que esse movimento todo do PT, do presidente Lula, da Gleisi Hoffmann, das bancadas, é também um movimento de terceirizar responsabilidades e de já arrumar uma justificativa para um PIBinho em 2023, que pode até não ser culpa deles próprios, pode ser culpa de toda a conjuntura que nos arrasta nos últimos anos. Tendo a concordar com o Caio, mas quem disse que não concorda foi a própria Gleisi Hoffmann também aqui, um pouquinho antes da entrevista. Ela mencionou justamente o seu artigo, William, hoje no Estado de São Paulo, dizendo, o seu artigo falava que é convicção, não é terceirizar a responsabilidade. Ela dizia, o William tem toda a razão. O que eu dizia ali é que o apego a ideias equivocadas é o que sempre está por detrás de um desastre econômico. Veja-se o que aconteceu com a Dilma.